Apocalipse capítulo de número 1. Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo de número 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino, e na perseverança de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelo eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 gumes. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Podeis assentar. Meus amados irmãos, conta uma tradição que nos parece fidedigna, porque vem da boca do ilustre pai da igreja, Tertuliano, que nasceu aproximadamente 50 anos depois da morte do apóstolo João, que João foi sentenciado em razão de ser um pregador do evangelho na época de Domiciano, que imperava em Roma. Ele foi sentenciado a ser colocado em óleo fervente, em azeite altamente aquecido, mas miraculosamente ele não foi machucado, ele não foi atingido, ele não foi ferido. E então a sentença foi mudada, e ele foi condenado ao exílio na ilha de Patmos, de onde Clemente de Alexandria disse que depois ele saiu para pastorear ainda por um pouco de tempo a igreja de Éfeso até a sua morte. Portanto, nós estamos aqui com o apóstolo no exílio, na ilha de Patmos, para onde iam prisioneiros, pessoas sentenciadas pelo Império Romano por crimes contra a ordem pública.
E meus amados irmãos, João se identifica com a igreja lá. Ele começa se identificando, ele estava só, mas ele queria dizer que não estava só. Um crente nunca está só. A igreja sempre está com o crente e o crente sempre está com a igreja. Mas pastor, ele estava no exílio, mas muito embora lá em espírito, irmãos, ele estava em comunhão com a igreja. Nós estamos sempre uns com os outros, se não fisicamente, através das orações. Porque quando meu irmão ora por mim, a resposta vem. Através da oração, ele me abençoa de longe. Através da oração, eu posso abençoá-lo de longe. Por isso, nós não confundimos comunhão, irmãos, com um tipo de sociabilidade exagerada. Com pessoas estarem frequentando a casa um dos outros por todo dia. Geralmente, quando isso acontece sem medida, os resultados não são bons. Fofoca, pessoas sanguessugas que vão se aproveitar da casa alheia, como os fariseus, que sob pretexto de oração queriam explorar as viúvas. Diferentemente do apóstolo Paulo, que não queria ser pesado a nenhum dos irmãos. Nós, meus queridos irmãos, não devemos confundir comunhão com isso. Isso não é a comunhão de que fala a Bíblia. Embora nós devamos nos reunir, isso para o que for útil e em certa medida, porque nós temos muito o que fazer na vida. Nós temos muito o que fazer para Deus. Nós temos responsabilidades. O crente não é um preguiçoso, é um trabalhador. O crente não é alguém com a mente livre, ele é alguém que tem meditação nela, leitura nela. Mas nós podemos ter comunhão, irmãos, mesmo se nos colocarem numa prisão, numa cela. O apóstolo Paulo, da cela, escrevia carta às igrejas. Os irmãos oravam por Paulo. Não apenas nada pode nos separar do amor de Cristo, como nada nos pode separar da igreja de Jesus Cristo. Veja o que João diz no versículo de número 9. Eu, João, que também sou vosso irmão. Ele se identifica com o povo de Deus. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição. Como quem diz, irmãos, vocês estão sofrendo aí perseguições, e eu estou aqui exilado também como fruto da perseguição que veio a mim. Nós estamos unidos no sofrimento por amor de Cristo. Nós somos companheiros nas aflições. No reino, somos irmãos e companheiros também no reino de Deus, que não está ali ou acolá, mas está entre vós, está dentro de vós. Meus amados, por mais que geograficamente estejamos separados, nós estamos habitando na mesma região espiritual, nos lugares celestiais com Cristo. Nós estamos unidos no reino. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na perseverança de Jesus Cristo. Somos irmãos e companheiros na perseverança de Jesus. Embora afligidos, nós não desistimos. Embora perseguidos, nós não abrimos mão da nossa fé. Nós somos companheiros na perseverança dos santos. Nós somos companheiros na perseverança em Jesus Cristo. Somos companheiros não apenas porque largamos juntos no ponto de partida, mas porque todos chegaremos no ponto de chegada. Somos companheiros não só aqui, mas somos companheiros no céu, porque aqueles a quem Jesus salva, guarda, e aqueles a quem guarda, ele há de levá-los todos à sua glória celestial. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo.
estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Note, João foi perseguido por causa da palavra de Deus que pregava, por causa do testemunho de Jesus que dava. Crente, é uma bênção sermos perseguidos por causa da palavra de Deus. A questão é que muita gente que se professa crente, que está sendo perseguido por outras razões. Está sendo perseguido pelos credores, porque não paga as dívidas. Está sendo perseguido por causa do mau testemunho que dá. Está sendo objeto de ira, porque não é uma pessoa honesta, correta. Nós queremos ser irmãos na aflição por amor de Jesus, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, não por causa de outra coisa. Se formos perseguidos por coisa que não seja ligada à justiça, à verdade, isso não tem mérito. Mas João disse: sou irmão vosso, companheiro na aflição, no reino, na paciência. Estou aqui na ilha de Patmos por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. No versículo 10 ele diz que foi arrebatado no dia do Senhor. O 9 e o 10, irmãos, tem uma relação muito íntima. O dia do Senhor aqui era o domingo. No domingo, João foi orar. Sabe por quê? Porque ele sabia que as igrejas estavam reunidas. É como se ele dissesse: eu vou me encontrar com meus irmãos hoje em oração. Eu vou me encontrar com eles no culto a Deus. Eles estão lá nas igrejas orando, cultuando, e eu aqui, sabendo disso, no mesmo dia, na mesma hora, estarei fazendo o mesmo. João, irmãos, ele respeitava o dia do Senhor, que a igreja concordemente entendeu ser o dia apropriado para o culto com maior reunião. João valorizava isso. E mesmo ali exilado, ele honrou o dia do Senhor. Ele uniu-se em espírito com os irmãos em oração. Há uma tradução que diz: achei-me em espírito no dia do Senhor. Destacando não tanto o fato de ter sido ele arrebatado, mas o fato de ele ter entrado na atmosfera espiritual naquele dia. Os adventistas do sétimo dia entendem que o dia do Senhor é o sábado e guardam este dia até hoje, porque no Velho Testamento era o dia de descanso, era o dia para os ofícios no templo. Os judeus fazem o mesmo. Mas eu quero vos dizer uma coisa: o sábado do Velho Testamento, semanal, dia de descanso, ele era apenas um símbolo, era apenas uma projeção de um descanso maior que teríamos em Cristo Jesus. A lei era a sombra das coisas futuras, mas a substância, o corpo, é de Cristo. Em Oséias 2:11, Deus já dizia: farei cessar os vossos sábados, dias de festas e luas novas. Deus anuncia a extinção do sábado como dia de descanso nos termos da lei. Isso porque, irmãos, aquele sábado prefigurava um descanso espiritual que nós encontramos não em um dia, mas na pessoa de Jesus. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso, ou seja, sábado para as vossas almas. A palavra sábado quer dizer descanso, e Jesus disse: encontrareis descanso para as vossas almas, vindo a Ele.
Ele é o nosso descanso, porque nele, irmãos, desistimos de nos salvar pelas obras e descansamos nos seus méritos, na sua obra realizada na cruz. Em Jesus nós pomos a nossa fé e confiamos que tudo que é necessário à salvação Ele proveu e há de aplicar às nossas vidas. Em Hebreus capítulo 4, o autor da carta diz: e nós que temos crido, entramos no repouso. Nós que temos crido, entramos no sábado. Mas os cristãos da igreja primitiva entenderam que o domingo, dia da ressurreição de Cristo, deveria ser um dia de regozijo e de cultivo da espiritualidade. Há uma diferença entre o domingo para os cristãos e o sábado para os judeus. Aquilo a que os judeus davam mais ênfase relativamente ao sábado era o descanso. O sábado era o dia que você não podia andar até aqui, andar até acolá, fazer esse ofício. Secundariamente, era um dia de culto. A ênfase maior, os limites mais enfaticamente estabelecidos, eram para se não trabalhar naquele dia. Em relação ao domingo é diferente. Ele é um dia de trabalho, mas espiritual. A ênfase que o Novo Testamento dá ao domingo não é a ênfase do descanso, é a ênfase da celebração. É a ênfase do regozijo, é a ênfase do culto, porque Jesus ressuscitou no domingo. O judeu trabalhava 6 dias e ao 7º descansava. O crente no primeiro dia da semana celebra a vitória do Cordeiro e sai alegre para todo o resto da semana. No Salmo 118, a Bíblia diz o seguinte, prenunciando a celebração dominical dos cristãos. No Salmo 118 diz assim a Bíblia, nos versículos 22, 23 e 24. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Foi o Senhor que fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. A pedra é Jesus, que fora rejeitada pelos edificadores, os judeus, que deveriam ter edificado a obra de Deus. Mas embora tendo sido essa pedra rejeitada pelos judeus, ao 3º dia Deus fez dela a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra fundamental, porque Jesus ressuscitou como primogênito dentre os mortos, cabeça do corpo de Cristo, princípio de uma nova criação. Meus irmãos, no domingo Jesus foi colocado como pedra principal de esquina. Este é o dia que nos fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. A ênfase não é, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, só pode ir até aqui. A ênfase é, se regozije nesse dia, celebre esse dia. Jesus ressuscitou no domingo e aos discípulos apareceu no domingo. Tomé não estava presente. Veja que Jesus podia ter aparecido a Tomé no dia seguinte, mas esperou uma semana, apareceu no outro domingo. No outro domingo foi que apareceu a Tomé. A festa do Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu, foi um dia de domingo. 49 dias depois da Páscoa, foi um dia de domingo, quando o fogo caiu, quando o Espírito desceu. A igreja celebrava a ceia no domingo, Atos 20, versículo 7. Paulo diz que se reunira com os irmãos no primeiro dia da semana para partir o pão. Era no domingo que se fazia uma oferta especial para os necessitados, é o que a Bíblia diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 16. Meus amados irmãos, no dia do Senhor, dia em que os crentes estavam celebrando a ceia, dia em que os crentes estavam fazendo coleta para os necessitados, dia em que os irmãos estavam se regozijando no Senhor e celebrando sua ressurreição, João entrou no Espírito, João entrou em oração para se unir aos irmãos. Por isso que ele disse: eu, João, companheiro vosso, irmão vosso, eu estou unido a vocês, eu estou com vocês aí no culto, eu estou celebrando com vocês. Finney dizia que há, irmãos, necessidade de um avivamento quando a igreja não mais honra o dia do Senhor. Quando os crentes usam esse dia
para coisas suas e não para cultivo da espiritualidade. João diz: fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Quando João estava lá orando, ele foi arrebatado em espírito, ouviu detrás dele uma voz, que tinha força e vigor, era como uma trombeta, que dizia: o que tu vê agora, o que tu vês, escreve-o e envia-o às igrejas. Meus irmãos, a Bíblia foi escrita para as igrejas. Se o incrédulo lê-la, ótimo. Mas a igreja é que é a destinatária do texto sagrado. Por isso que nós não podemos distribuir Bíblias e dizer: pronto, fiz a minha parte. A Bíblia foi escrita para nós entendermos a mensagem de Deus e pregarmos. Nós temos que pregar. Nós não podemos só distribuir Bíblias como se elas tivessem por destinatários os crentes. Ótimo que eles leiam, mas isso não encerra a nossa missão. A Bíblia foi escrita para nós, para que, conhecendo o que ela diz, pregássemos as pessoas. Meus irmãos, é preciso nós compreendermos o valor da pregação. A pregação é um momento sobrenatural. A pregação é um momento em que a unção de Deus se manifesta. Uma coisa é um descrente ler a Bíblia, outra coisa é um descrente ouvir um profeta de Deus, um ungido do Senhor, alguém revestido de poder para dizer aquilo que a Bíblia diz com eficácia. Meus amados irmãos, hoje em dia as pessoas querem que o culto traga paisagens através de retroprojetor, através de data show. Hoje em dia as pessoas querem dança no culto. A pregação cada vez vai diminuindo a sua importância, mas os protestantes souberam disso, os avivalistas souberam disso, e nós devemos também saber: o centro do culto é a pregação da palavra de Deus, é a pregação da palavra de Deus. O que nós estamos precisando é de pregadores, irmãos, cheios de fogo pentecostal. O que nós estamos precisando é de pregadores ungidos pelo céu, cheios de poder, que falem a palavra viva, que tenham a palavra convertida em fogo na sua boca, que façam com que a verdade atinja os corações como uma flecha penetrante. Estas cartas às igrejas, o livro do Apocalipse, foi escrito à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O incrédulo tem dificuldade de compreender o Apocalipse, porque Deus não escreveu, ou melhor, não inspirou o seu apóstolo para escrever esse livro para satisfazer a curiosidade do incrédulo, mas para confortar os seus santos. E João diz: virei-me para ver quem falava comigo. Aleluia! E virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Lembrava-se ele da profecia de Daniel, que referia-se ao Filho do Homem, que se aproximava do ancião de dias, que era a representação de Deus Pai. E no meio dos 7 castiçais vi um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida. Era uma veste sacerdotal. A veste de um sacerdote era talá, e até embaixo. Essa veste de Jesus aqui representa que ele é o sumo sacerdote da nossa confissão, que ele é aquele que entrou no templo e ofereceu o seu próprio sangue a favor de nós, que ele é o nosso intercessor e advogado. Meus amados irmãos, nós vamos ver que estas peças
de roupa, esses traços da fisionomia de Jesus apontam para várias coisas que ele é. A veste talá revela ser ele sacerdote, mas diz aqui que ele estava cingido pelo peito com um cinto de ouro. Ouro na Bíblia quer dizer realeza. Aleluia! Ele não é só sumo sacerdote, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o filho de Davi, aleluia. Ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e ele é o filho de Davi, é o rei. Aleluia. O texto diz: sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes a latão reluzente. Isso fala da glória de Jesus e da sua condição de juiz. Jesus é juiz. Ele há de julgar os vivos e os mortos. Nós não seremos, irmãos, julgados para condenação, mas compareceremos ao tribunal de Cristo quando Ele avaliará as nossas obras para distribuir, de acordo com elas, galardão a nós. Ele é juiz para a igreja, por isso que na carta às 7 igrejas, ele começa a dizer o que há nelas de errado. Ele as está prescrutando, sondando, prenunciando o seu julgamento sobre a igreja, sua correção. Meus amados irmãos, Jesus é juiz dos incrédulos no sentido de julgá-los em referência ao destino eterno, para lançá-los ao inferno. Mas ele é juiz da igreja em outro sentido, não neste. Neste vale o que Jesus disse: quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, não entrará em juízo, mas já passou da morte para a vida. Mas há outros tipos de julgamento a que estamos sujeitos nessa vida e na outra. Como crentes, ao sermos arrebatados, estaremos diante do tribunal de Cristo, onde lá ninguém vai ser condenado ao inferno, o julgamento dar-se-á no céu, mas lá cada um receberá recompensa, galardão, louvor, de acordo com a sua obra. Mas já agora nós estamos sendo julgados. A Bíblia diz: é hora de começar o julgamento pela casa de Deus. O julgamento do mundo é futuro, mas Deus julga a sua igreja agora. Por isso que Paulo diz acerca da ceia, que há muitos que estavam comendo despreparados a ceia do Senhor, tinham ficado enfermos, já dormiam. Aí Paulo diz: se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos repreendidos, mas agora somos julgados por Deus para não sermos condenados com o mundo. Meus irmãos, Deus disciplina quem ama e açoita todo aquele que recebe por filho. Ele nos está julgando agora para que não nos tenha que lançar no inferno no porvir. Aleluia, o bom pastor traz-nos consolo por causa da vara e do cajado. Com o cajado ele nos puxa de volta para a trilha, com a vara ele nos fere, mas tudo visando a nos guardar no caminho que conduz à vida, que conduz à salvação, que conduz ao céu. Sim, igreja, nós estamos sendo agora corrigidos pelo Senhor. Se você está em pecado e diz: pastor, pois eu não, eu estou aqui em pecado, não está acontecendo nada comigo, é porque você não é filho de Deus, porque a disciplina é para os filhos e não para os bastardos. Se você faz o mal e se sente feliz e nada lhe acontece, então você não é filho de Deus. O filho de Deus é disciplinado, o filho de Deus é provado, mas graças a Deus por isso, tua vara e teu cajado me consolam, Senhor, aleluia, tua vara e teu cajado me consolam, aleluia. Se for preciso, irmãos, que Deus nos fira para que o ouçamos, que assim seja. Se for preciso que Ele troveje nos nossos ouvidos para que acordemos, que assim seja. A aparência de juiz. Os cabelos são brancos como a lã, como a neve. Isto salienta maturidade, sabedoria. Aleluia, cabelos brancos são uma bênção, irmãos. Quem não gosta dos seus cabelos brancos e assim que eles aparecem pinta de preto, não é discípulo desse mestre aqui não.
Quem quer esconder os seus cabelos brancos, quem se envergonha daquilo que Jesus teve prazer de mostrar em si, não é discípulo do Mestre. Jesus quis aparecer de cabelo branco, teve prazer, irmãos. Era símbolo de sabedoria, era símbolo de maturidade. Crente, não esconda os seus cabelos brancos, não. Ele representa a experiência que você acumulou no tempo, a experiência que você adquiriu na vida. Não se envergonhe daquilo que Jesus teve prazer em mostrar. Aleluia. Os seus cabelos eram brancos como a lã, brancos como a neve. Os olhos como chama de fogo. Aleluia. Você pode ir para o buraco mais escuro que for. Jesus tem lanterna nos olhos. Os seus olhos são como chama de fogo. Não adianta esconder. O salmista disse: para onde mirei do teu espírito? Se fizer a minha cama no Sheol, tu ali está. Se tomar as asas da alva, tu ali está. Tu me sonda, me conhece. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Aleluia. Meus irmãos, Jesus enche céus e terra. Não há onde você dele esconder-se. Os ímpios no dia do juízo dirão: montes caiam sobre nós e escondam-nos da ira do Todo-Poderoso. Mas não há lugar aonde o Senhor não escrute e veja. Por isso, meu irmão, saiba de uma coisa: não seja hipócrita. Não venha para a igreja dar glória a Deus e não vá ser um prejuízo espiritual na sua casa. Eu quero lhe dizer que Jesus está lhe vendo na sua casa. Tem gente que na igreja é glória a Deus, aleluia. Em casa é xingando, desobedecendo, não honrando pai e mãe. Eu quero lhe dizer uma coisa: Jesus não está só aqui não. Não está só aqui não. Quando passar por aqui, não se benza não, que aqui não é o lugar da habitação de Cristo não. O céu é o seu trono e a terra é o escabelo de seus pés. Ele está em toda parte. Ele está na sua casa. Ele está no seu trabalho. Ele está no seu trabalho, crente. Ele está no seu trabalho. Saiba de uma coisa: se lá você foi infiel, Ele está vendo. Ele está vendo. Aleluia. Seus olhos são como chama de fogo. Quando você está no cantinho com a namorada, na penumbra, não tem ninguém lá, cuidado, Ele está vendo você. Ele está vendo você. Ele está vendo você naquela hora. Os seus olhos são como chama de fogo. E você vai ser chamado a prestar contas. Você vai ser chamado a prestar contas. Ninguém mais pode ver, mas Deus está vendo. Crente, quando você está sozinho e comete pecado da impureza, homem ou mulher, você diz: ninguém está aqui, eu estou trancado, eu estou no meu quarto, eu estou num banheiro, ninguém está vendo, ninguém sabe. Saiba de uma coisa: Jesus está lá! Ah, mas eu não estou fazendo nada, eu estou só pensando. Está só nas minhas fantasias, nos meus pensamentos. Ninguém sabe, ninguém está vendo, está só aqui dentro. Jesus sonda os rins e os corações. Os seus olhos são como chama de fogo. Aleluia. E os seus pés são como latão reluzente saído de uma fornalha. Na Bíblia, irmãos, latão, bronze é símbolo de juízo. Os seus pés são como latão reluzente. Aleluia! Porque com esses pés Ele esmagou a cabeça da serpente. Aleluia! Na sua vinda em glória Ele vai pisar o Monte das Oliveiras e o monte vai rasgar em dois. Os seus pés
são como latão reluzente saído de uma fornalha. Mas aqui tem coisa boa. E sua voz como a voz de muitas águas. Aleluia. Quando João disse, Jesus apareceu, os cabelos eram brancos, como a lã. Tem gente que imaginou Jesus assim, débil, fraquinho, um velhinho. Quando ele fala, irmãos, a terra treme. Aleluia! Sua voz é como a voz de muitas águas. Aleluia! Sua voz é como a voz de muitas águas, e o seu rosto brilha como o sol na força do meio-dia. O seu rosto resplandece como o sol na sua força. Ele é cheio de glória, ele é cheio de majestade. Aleluia! Da sua boca sai uma espada aguda de 2 gumes. Jesus julga pela palavra, corrige pela palavra. Meus amados irmãos, atentemos para essa palavra, porque tudo que vai ser exigido de nós está nela. Aquilo em função do que seremos avaliados está nela. Aleluia! Da boca de Jesus sai a palavra. Quando ele enfrentou o diabo no deserto, essa espada saiu e cortou o diabo de todo jeito. O diabo apareceu e disse a Jesus, transforma essas pedras em pães, se tu é filho de Deus. Jesus deixou a lâmina sair, irmãos. Aleluia! E disse, está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo saiu ferido daquela. Aí o diabo disse, pula daqui, porque está escrito que os anjos te segurarão. Saiu a lâmina da boca de Jesus, de 2 gumes, cortando de todo jeito, para lá e para cá. Jesus disse, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. O diabo disse, tudo te darei se prostrado me adorares. Jesus deixou sair a palavra, a espada saiu. Jesus disse, também está escrito, ao Senhor Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. O diabo todo ferido foi-se embora e os anjos chegaram. Crente, essa lâmina é afiada, essa lâmina é afiada. Nossa arma não é a espada de verdade deste mundo. Nossa arma, irmãos, não é a bomba atômica, não é a arma de fogo. Nossa arma não é isso. A bomba atômica é espoleta na frente da palavra de Deus. Aleluia! Essa é a nossa arma, representada na figura de uma espada. Uma espada de 2 gumes. João disse, versículo 17. Antes de vermos o versículo 17, vejamos uma coisa. João viu Jesus no meio de 7 castiçais de ouro e trazendo às mãos 7 estrelas. Esses 7 castiçais são 7 igrejas da Ásia Menor, para as quais foi endereçada a escrita do Apocalipse. Mas elas são representativas, o número 7 é simbólico na numerologia bíblica. 7 é totalidade, plenitude. Essas 7 igrejas representam todos os tipos de igreja. Hoje nós não faremos isso, mas depois estudaremos o que Jesus falou a cada uma. E veremos, dentre elas, qual é aquela que se encaixa no modelo do mestre. Essas 7 igrejas representam ao mesmo tempo 7 modelos de igreja, que em todas as épocas existem. E ao mesmo tempo representa 7 tipos de igreja que prevaleceram, uma em cada período. Primeiro prevaleceu um de um tipo, depois a de um tipo, depois a de um tipo. Portanto, devemos vê-las sincrônica e diacronicamente. Sincronicamente quer dizer uma ao lado da outra, como 7 modelos que sempre existiram. Diacronicamente, como 7 modelos que prevaleceram. Primeiro, numa era, havia as 7 formas de igreja e uma prevaleceu. Na outra época havia as 7 e outra que prevaleceu, e assim sucessivamente até a vinda de Jesus Cristo.
São as 7 igrejas. Jesus andava no meio dos 7 castiçais. Jesus anda no meio da igreja, irmãos. O nosso Jesus está no céu, graças a Deus, comparece perante a face de Deus por nós, mas através do Espírito Santo Ele está aqui. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Aleluia, Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O nosso Jesus está entre nós. Aleluia. Se um dia o pastor Glauco se for, o pastor Eládio se for, não desanime, porque aquele que anda no meio dos candeeiros continua no meio da igreja. As 7 estrelas são objeto de discussão. São os anjos das igrejas. Há alguém que interprete que esses anjos são anjos mesmo, seres celestiais. Não faz sentido essa interpretação. Não faz sentido porque quando Jesus escreve aos anjos das igrejas, obviamente através da mão do apóstolo João, ele fala àqueles anjos como se eles compartilhassem da culpa pelos desmantelos na igreja. Fala a ele como se fosse um dos membros da igreja e, portanto, solidário nas coisas que são objeto de elogio e nas coisas que são objeto de repreensão. Os anjos de Deus não poderiam ser responsabilizados por isso. Eles não têm identificação com a igreja neste ponto. Portanto, são seres humanos, esses anjos. Há uma interpretação que dizem são os pastores das igrejas. De certo sentido, isso está correto, mas lembremos-nos de que na igreja primitiva havia sempre uma pluralidade de pastores. Paulo escreve à igreja de Filipenses e diz aos bispos, mesma coisa que presbíteros ou pastores, e diáconos. Havia vários presbíteros. Em Atos 20, ele reúne os presbíteros de Éfeso. Ele fala em presbitério, havia um colegiado de pastores. Então, este anjo da igreja não é um pastor num regime monárquico. É um dos pastores. Esse pastor destacado para ser destinatário da carta é um pastor que, pela lógica natural, adquire uma liderança entre os outros. Nós não aceitamos que haja uma hierarquia com um bispo acima dos pastores. Os pastores todos são bispos. Mas, realmente, quando há um grupo, sempre um se destaca, ou pela sua experiência, ou pelo seu tempo, ou por alguma coisa assim. E na igreja primitiva, esse que se destacava começou a ser chamado de bispo, o que já foi um erro da igreja, depois dos apóstolos. E depois o erro se consumou quando eles resolveram criar uma ordenação à parte, uma ordenação a bispo diferente daquela ordenação pastoral. Mas notemos que há sempre alguém que tem alguma liderança natural, não institucional, mas natural. Por exemplo, a igreja de Jerusalém tinha vários pastores, mas inequivocamente se destacava Tiago, irmão do Senhor. Foi ele quem deu a palavra final no concílio de Jerusalém. Paulo chama aqueles da igreja de Jerusalém de os de Tiago. E quando visitavam a igreja de Jerusalém, ficavam hospedados na casa de Tiago. Ele tinha uma liderança natural, por ter sido irmão do Senhor e ter tido mais contato, não sei. Nós vemos que quando Paulo escreve a Timóteo, ele orienta Timóteo a repreender outros pastores e tudo. Dada a ligação de Timóteo com Paulo, ele adquiriu entre os outros uma liderança natural, porque os outros o respeitavam por saberem que Paulo a ele se dirigia diretamente. Então esses anjos das igrejas são esses pastores, que num presbitério ganham essa liderança natural, surgida espontaneamente, e que a eles é endereçada a carta para que ele seja representante dos outros, para ouvir a mensagem de Deus. 7 estrelas e 7 castiçais.
Jesus anda no meio dos 7 castiçais, anda no meio da igreja, mas ele tem na mão as 7 estrelas. Aleluia! Irmãos, isso quer dizer que os pastores devem lembrar-se que eles estão nas mãos de Deus. Aleluia! Você talvez não seja ordenado pastor, mas esteja liderando uma congregação. Eu quero lhe dizer uma coisa: quando a coisa apertar, saiba que você está nas mãos de Jesus Cristo. Recorra a Ele, porque você está nas mãos dEle. O nosso Jesus anda no meio da igreja, mas Ele tem na mão os pastores. Meus amados irmãos, Jesus abençoa e cuida daqueles que estão indo fazer a sua obra. Você não está sozinho. A agonia pode ser grande, o aperto, o fardo, a dificuldade, mas lembre-se de uma coisa: você não está sozinho. Eu não estou falando dos irmãos que lhe dão apoio, eu estou falando daquele que lhe tem na mão, Jesus Cristo. Quando João viu Jesus com essa aparência que imagem de escultura não pode representar. Se um católico quiser fazer uma imagem de escultura e colocar no templo de Jesus, coloque essa. Eu duvido que ele faça olhos como chama de fogo, rosto brilhando como o sol, os pés como um latão reluzente ardendo, saindo de uma fornalha. Aleluia! Isso daqui dá para falar, mas não dá para representar, irmãos, uma coisa gloriosa dessa. O nosso Jesus não pode ser representado por escultura humana, ele está acima de tudo isso. Quando João viu esta glória do Cordeiro, veste está lá, cinto de ouro, rosto brilhando como o sol, cabelo branco como a lã, espada de 2 gumes saindo da boca, os pés como latão reluzente, andando no meio dos 7 castiçais, segurando as 7 estrelas. Versículo 17, João caiu a seus pés como morto. Ele disse: e eu, quando vi, caí a seus pés como morto. Lembre-se de uma coisa, irmão. João, no dia da ceia do Senhor, deitou a cabeça no peito de Jesus. Mas ali era o Jesus humilhado, o verbo encarnado, esvaziado de sua glória. Mas o mesmo João que teve a ousadia de reclinar a cabeça no peito de Jesus, agora caiu, foi aos pés dele como morto. Aleluia! Porque esse não é o Cristo humilhado, esvaziado de sua glória, é o Cristo glorificado, exaltado, triunfante. João diz: caí como morto a seus pés. Pastor, o crente pode cair no espírito? Pode. Mas ele cai de joelho, adorando a Deus, não para trás igual um endemoniado. Tem igreja por aí que tem um negócio de cair no espírito. Aí vão lá para uma pessoa impor as mãos e ela cair dura para trás, como se fosse um cabo de vassoura que você solta no ar. O sacerdote Eli caiu assim, para trás, sob maldição e castigo, para quebrar o pescoço e morrer. Quando a glória se foi, chegaram para ele e disseram: sacerdote Eli, ele que era um sacerdote, mas não fazia bem o seu papel, a arca do Senhor, que representa a sua glória, foi tirada. Aí ele caiu. Cai para trás quando falta glória, mas cai de joelho quando tem glória. Aleluia! João não recebeu imposição de mãos, não, irmãos. João caiu porque viu a glória. Porque viu a glória. Tem gente por aí que cai para trás como se fosse um endemoniado, a queda do alvejado, do que foi vencido, não do vitorioso. E quando ele acorda, alguém pergunta: foi que você viu, foi que você percebeu? Não, eu estava lá e colocaram a mão e eu apaguei. Mas João não. João, quando caiu aos pés, podia perguntar a ele: João, foi que você viu? O que foi isso? João disse: eu vi que os olhos dele eram como chama de fogo, o seu rosto brilhava como o sol. Quando a experiência é de Deus, irmãos, o homem tem alguma percepção da glória de Deus. Aleluia! Esse negócio aí de nocauteador é para boxe. Nós queremos é pessoas quebrantadas aos pés de Jesus. Nós queremos é pessoas caindo aos seus pés para adorá-lo, sem forças, diante da visão da sua majestade, da sua glória. Aleluia! Por isso que essas igrejas que têm samba não adoram Jesus, não.
Já pensou João sambando naquela hora, irmãos? Com samba evangélico? Já pensou João cantando rock naquela hora? Já pensou bailarinas bailando, dizendo que é para cultuar Jesus naquela hora? Já pensou João caindo aos pés de Jesus, ouça bem, crente, e mascando chiclete? Crente na hora do culto mascando chiclete, comendo bombom, conversando. João caiu prostrado diante do rei. João Calvino disse e acertou. Ele disse: a música com a qual se adora a Deus tem que ter peso e glória. Peso e glória. Não é música de palha não, irmãos. Não é música de vento não. É música que tenha peso. É música que tenha peso e tenha glória. Porque nós estamos adorando aquele que era, que é e que há de vir. A Bíblia diz: Deus é Espírito, importa que os que o adorem o Espírito e em verdade. Portanto, o que Deus é deve determinar o modo como devemos adorá-lo. Meus irmãos, o nosso Deus não é um hippie andando no meio da rua, não. Não é um jovenzinho saindo com roupa estranha, exótica, não. O nosso Jesus é aquele que se assenta no trono. Adore-o de conformidade com a sua glória e majestade. Ele é aquele diante de quem a terra treme, perante quem os serafins cobrem o rosto e os pés. O nosso Jesus é aquele diante do qual João caiu como morto. Aleluia. Aí Jesus pôs a mão sobre ele para levantá-lo. Como é diferente Jesus, irmãos, e o Benihim. O Benihim é um pregador aí que bota a mão sobre as pessoas, joga até o paletó em cima delas para elas caírem. Diz que elas caem lá no Espírito. Eu vi uma vez, eu acho que ele não faz a pessoa cair nele, ele dá uma rasteira mesmo. É força que ele usa. Jogar coisa para a pessoa cair, colocar a mão. Jesus não fez nada com João, ele caiu aos seus pés pela visão da sua glória. Quando Jesus tocou, foi para levantá-lo. Aleluia. Não tocou para derrubá-lo, não. O tocou para o pôr de pé. E quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas! Eu sou o primeiro e o último. Aleluia. E o que vive, eu fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Esse é o Jesus da Bíblia, porque o Jesus da Igreja Católica morre todo domingo. Porque a Igreja Católica diz que durante a celebração da Eucaristia Jesus é sacrificado de novo. Mas o meu Jesus não é aquele que está morrendo todo domingo não, na missa, toda reunião. O meu Jesus é aquele que disse: eu fui morto no passado, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos. Aleluia! Amém! E tenho as chaves da morte e do inferno. E tenho as chaves da morte e do inferno. O versículo 19 eu não vou falar hoje. Ele vai ser a minha pregação da próxima quinta. Escreve, pois, as coisas que tens visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Mas nessa noite, irmãos, eu quis mostrar que João começa do modo certo. Ele começa com Jesus. Ele não começa satisfazendo a nossa curiosidade, não. Ele não começa repreendendo as igrejas, não. Ele não começa falando de praga, não. Ele começa falando de Jesus. Para mostrar qual é o objetivo desse livro. O objetivo desse livro é revelar Cristo, é manifestar a vitória do Cordeiro, é exaltá-lo, é glorificá-lo. Aleluia. Vamos ficar de pé. Aleluia. Convido o irmão Cleito e o irmão Fabiano para virem à frente agora. Jesus morreu por mim, ressuscitou, voltará.
Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Jesus, Jesus, Ele está aqui. Morreu por mim. Morreu por mim. Morreu por mim. Jesus, Jesus, morreu por mim. Ressuscitou, ressuscitou, Jesus, Jesus, ressuscitou, subiu aos céus, subiu aos céus, subiu aos céus, Jesus, Jesus, subiu aos céus. Ele voltará. Ele voltará. Ele voltará. Jesus, Jesus, Ele voltará. Aleluia. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo revele e manifeste a Cristo a corações que ainda não o conhecem de um modo experimental, que a Ele nunca entregaram sem reservas as suas vidas. Que pessoas hoje aqui se arrependam daquilo que contra Deus vem fazendo, daquilo que contra Deus elas vêm fazendo, e que se voltem para Jesus em fé, que o abracem, o recebam, a Ele se entreguem e saiam salvas, redimidas, transformadas. Deixa o lugar, eu peço-te, em nome de Jesus. Nessa noite eu pergunto: quantas pessoas há aqui que dizem: pastor, eu não sou crente, se eu morresse agora, eu não sei que destino teria a minha alma, eu não tenho convicção no meu coração de que sou salvo, mas eu quero hoje entregar minha vida a Jesus, a esse Jesus da Bíblia, não criado pelos filmes e pela imaginação humana, o Jesus da Bíblia, o Cristo de Deus. Onde você estiver, levante a sua mão, eu quero orar, eu quero pedir a Deus pela tua vida. Você que não é crente ainda,
Você que ainda não entregou o seu coração a Jesus sem reservas, levante sua mão. Já temos uma pessoa que está vindo. Onde está a segunda pessoa nessa noite? Onde está a segunda pessoa? Se você estiver ao lado de alguém que não é crente ainda, Deus abençoe. Se você estiver ao lado de alguém que não é crente, sem constrangê-lo, pergunte se ele não quer aceitar Jesus. Amém. Aleluia. Onde está a terceira pessoa nessa noite? Onde está a terceira pessoa? Aleluia. Você que ainda não é crente, entrega teu caminho ao Senhor. Aleluia. Pergunte ao seu vizinho que não for crente se ele não quer nesta noite entregar o seu coração a Jesus. Levante sua mão e alguém acompanhará você até aqui à frente. Onde está a terceira pessoa? Onde está? Que quer uma nova vida da parte de Deus, que quer perdão para os seus pecados. Deus está esperando por você. Vamos orar nesse momento por aqueles que já chegaram aqui à frente. Se houver mais alguém, venha em nome do Senhor. Aleluia. Amém. Nós temos uma irmã que veio se reconciliar. Se houver alguém que está desviado dos caminhos do Senhor, quer se reconciliar com Deus, hoje é dia também. Você quer se reconciliar, está afastado, quer se reconciliar com Deus, vem agora. Levante sua mão, vem aqui à frente. E nós vamos pedir a Deus também pela tua vida. Querido Deus e nosso Pai, Pai santo, justo, misericordioso, compassivo, te louvamos e te agradecemos por estas pessoas que estão aqui. Pelo nosso irmão, pela nossa irmã que vieram aceitar a Cristo como Salvador e render a Ele suas vidas, colocá-las sob o seu cuidado. Pela nossa irmã que veio se reconciliar. Neste momento que pecados dos quais há arrependimento sincero agora, sejam apagados, perdoados pelo sangue que Jesus Cristo derramou no Calvário. Meu Deus, muda-lhes a vida em outra, transforma os seus corações, pelo teu Espírito no íntimo, assegura-lhes a vida eterna, que agora passem da morte para a vida, das trevas para a luz. Ó meu Deus, do reino do diabo para o reino de Deus, dá-lhes a vitória que a teus filhos pertence, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém. Glória a Deus.